Romanos 10, a partir do verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. Porque a Escritura diz, isso aqui é o apóstolo Paulo falando, irmãos. Todo aquele que nele crer não será confundido. Amém? Você pode repetir? Todo aquele que nele crer não será confundido. Irmãos, isso é fantástico. Sabe, é uma segurança que nós temos quando nós cremos no nosso Deus, de que nós não seremos confundidos. Você sabe, o nosso adversário, o inimigo, muitas vezes, ele não usa de ir contra a palavra de Deus. O problema que nós temos hoje não são as doutrinas que pregam contra Deus. Aliás, algumas coisas que são rotuladas contra Deus, como por exemplo, a doutrina que destrói a família, sobre casamentos que não são da forma natural, sobre alguns tipos de ideologia que o mundo tem falado, que são frontalmente contra a Bíblia, sabe? Isso não é problema para nós crentes. Nós sabemos o que a palavra de Deus diz e estamos muito vigilantes quanto a isso. Mas o problema são doutrinas erradas e coisas que o diabo usa para nos confundir. Você sabe, você não vai ter problema com aquilo que é escancaradamente errado. Sabe, eu não preciso falar para você o que é pecado, todo crente sabe muito bem o que é isso. Eu não preciso dizer para você que determinadas atitudes que as pessoas tomam no mundo são erradas, porque isso nós sabemos e nós temos a percepção a respeito disso. O problema é quando o diabo ele nos confunde, quando ele usa, às vezes, da própria palavra de Deus para que nos faça nos enganar. Só para lembrar você, quando o diabo vem a tentar Jesus Cristo, o diabo usa a própria palavra de Deus, mas de uma maneira errada, de um enfoque errado. Sabe, muitas vezes o diabo tem usado a própria palavra de Deus contra nós. Ele não precisa usar outra coisa, porque a própria Bíblia fala que a letra por si só ela mata, mas o Espírito vivifica. Então, se a letra por si só ela mata, o diabo não precisa de mais nada, ele usa a própria palavra de Deus. Então, hoje o problema que nós temos com o crente não é necessariamente as doutrinas que são contrárias ao Evangelho, mas são doutrinas que são aparentemente com um revestimento, com uma cara de Evangelho, uma cara de piedade, mas que são doutrinas de confusão. Sabe, seria muito difícil se alguém viesse aqui e se apresentasse como um satanista e falar, agora hoje eu vou pregar para vocês uma outra Bíblia. Com certeza que ninguém ia ficar para escutar essa pessoa. Mas o problema são aqueles que, como Jesus mesmo falou, muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo. Muitos usando a palavra de Deus e de alguma forma têm confundido mais as pessoas, têm ensinado coisas erradas, têm falado coisas que não são verdadeiramente aquilo que Deus quer para nós, pelo menos nesse tempo. Você sabe, isso é muito perigoso, porque se você não entender os tempos na Bíblia, você corre o risco de começar a ter práticas que não são mais para o nosso tempo. É interessante que muita gente usa uma parte das práticas que estão em outro tempo, mas só uma parte delas, porque, você sabe, uma das práticas, por exemplo, se um filho desobedecesse, ele era para ser apedrejado. Eu nunca vi dessas pessoas que ocupam apenas uma dessas partes fazer isso. Mas há uma mistura hoje na doutrina entre o povo de Deus, e o problema nosso não é aquilo que nos salta aos olhos, do que é flagrantemente errado, mas é aquilo que tem aparência de certo, mas colocado de uma forma errada. Então, quando eu leio o apóstolo Paulo falando em Romanos 10, 11, que quem crer não será confundido, sabe, isso traz um refrigério e um descanso para o meu coração, porque é importante que nós não sejamos confundidos, sabe, nessa caminhada cristã. O diabo vai colocar muita confusão na nossa cabeça, muita confusão para desviar. Aliás, eu falo que hoje, na era em que nós vivemos, eu sei que se você pegar 30, 40 anos atrás, nós tínhamos um problema, que era o acesso à informação. Às vezes a pessoa tinha em casa uma Bíblia que era compartilhada para a família toda. Hoje isso não é mais problema. Você abre o seu celular, você tem 10, 15, 20 versões de uma Bíblia. Você
acha o que você quiser, você clica o dedo em cima de uma palavra, você descobre qual que é o significado dela lá no original. O problema nosso não é a informação, o problema é o que nós estamos fazendo com tanta informação. A fome mata, mas o excesso de comida também, a indigestão também mata. E muitos crentes têm morrido por um excesso de informação. Sabe, a minha preocupação hoje não é que você, antigamente a preocupação do pastor era que os irmãos lessem a Bíblia em casa e passassem o tempo. A minha preocupação hoje, eu confesso para você, é o que você está vendo e estudando em casa. Sabe, o problema do nosso tempo é o excesso de informação. E eu diria que é mais desinformação do que informação. Eu lembro que tinha um rapaz que começou a fazer o curso com a gente, curso de maturidade no Espírito. E ele começou a ficar tão empolgado, e o cara, ele é muito inteligente. Ele começou a pesquisar no computador um monte de coisa, chegou no outro dia com milhares de perguntas. Quem estava no curso sabe de quem que eu estou falando, porque eu quase não consegui dar aula. Mas era muita informação, e ele mesmo não conseguia digerir nada do que eu estava falando, porque havia se enchido de tanta coisa. E às vezes eu fico preocupado, porque às vezes as pessoas se enchem tanto das coisas lá fora, chegam para um culto como esse aqui saturadas, chegam para um culto desse que já não conseguem mais aceitar nada, ou simplesmente não vêm, porque acham que não precisa do alimento. Deixa eu falar, o alimento para você, o ideal é aquele que é servido na sua casa. Sabe, é aquele que o seu pai e a sua mãe te põe na sua mesa. Esse é o alimento que você precisa. Eu estou falando isso de uma forma espiritual, se vocês me entendem. Sabe, a gente acha, claro que se deixasse eu comer só as coisas que eu queria, meu Deus, mas ia faltar muita vitamina, ia dar muito problema. Por isso nós temos que comer a comida que nos é servida em casa. A comida que está preocupada e foi feita para você. Eu sei que muitas vezes a gente vai em congressos e vai em alguns lugares, e aquela palavra poderosíssima, aquela euforia, aquele momento de êxtase, mas se você parar para pensar, na vida prática, aquilo parece que não tem muita aplicação. É como você vai numa festinha e tem muito docinho, mas olha, só de docinho isso não vai te sustentar. Você precisa comer o arroz com feijão. Então, nós precisamos pedir a Deus para que não haja confusão. Mas aqui fala que todo aquele que crer não será confundido. Mas se você pegar só esse verso, você não vai entender, porque crer é muito amplo, certo? Muitas pessoas creem em muitas coisas, inclusive creem de forma errada. Aquele que é ateu, ele crê na ciência, então o fato dele crer não quer dizer que ele não será confundido. Há um crer que é corretamente. E onde está esse crer corretamente? Está na outra parte desse verso aqui, que eu queria agora que você acompanhasse a leitura. Então, como assim todo aquele que crer não será confundido? Diz assim: porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazer alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Na Almeida Corrigida está assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a pregação de Cristo. Sabe, essa não é a versão que está mais fiel. A mais fiel é a Almeida Revista, que diz ouvir a pregação de Cristo. Então aqui está a chave, irmãos. Sabe, é o crer baseado naquilo que é construído através da pregação de Cristo. Então aqui começa a primeira questão, irmãos, porque o apóstolo Paulo, ele está falando aqui que o que deve ser pregado para que você tenha fé é Cristo. Eu sei que muitas pessoas gostam de pregar os profetas, muitos gostam de pregar a lei de Moisés,
Mas o apóstolo Paulo fala que o que gera fé em você é quando nós pregamos a Cristo. O que é Cristo, irmãos? O que representa Cristo? Não é simplesmente aquele enfoque natural e humano a respeito de Cristo, mas é o que Cristo veio fazer. A Bíblia fala que a graça veio através de Jesus Cristo. Toda vez que nós pregamos sobre a graça de Deus, nós estamos falando de Jesus Cristo. Sabe, quando eu falo sobre a lei de Moisés, eu não estou falando de Cristo. Eu estou falando mais de você e daquilo que você precisa fazer. Mas quando você fala da graça de Deus, você anula todo esforço humano, você anula todo elemento humano, tudo aquilo que seria a sua participação, e você coloca todo o enfoque em Cristo. O apóstolo Paulo fala que nós devemos crer na pregação de Cristo. Mas é algo interessante, irmãos, também, que nesse final aqui, que fala que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, a pregação de Cristo. Esse ouvir, ele no original não quer dizer, não é um verbo perfeito, não foi apenas ouvir, mas ele estaria mais para algo que indica continuidade. Seria um gerúndio. Então, a fé vem para aqueles que estão ouvindo. Você sabe, ouvir é necessário que constantemente nós estejamos praticando isso. Sabe, não é apenas ouvir uma vez, não é apenas ouvir uma vez e eu me converti, não. A Bíblia fala que a fé vem quando você pratica o ouvir, vem pelo ouvindo. Então, por isso, irmãos, é muito importante que nós estejamos ouvindo a palavra de Deus. Sabe, é muito importante que nós estejamos praticando o tempo em todo a pregação de Cristo. Daí a importância de você vir para cá todo domingo. Eu sei que há um movimento de pessoas que são contra a igreja, ou pessoas que não querem igrejar, não querem mais a comunhão dos irmãos. E pessoas que falam, eu prefiro ficar na minha casa, eu ouço a pregação, e está tudo bem aqui, eu não preciso mais ir à igreja, eu não preciso mais frequentar os cultos, sabe? Isso é uma doutrina do diabo. E é muito interessante, irmãos, porque nesse tempo de caminhada que eu já tenho, sabe, o diabo ele não é criativo, ele continua agindo sempre da mesma forma. É interessante que a maneira como ele começa a minar e a sabotar um irmão quando ele quer afastá-lo da igreja. Primeiro ele começa a tirar ele da comunhão, daqui a pouco ele não tenha mais a frequência nos cultos, e ele começa a ficar fora. Quando você vê, o irmão já está tão enfraquecido que dificilmente ele tem volta nesse caminho. Sabe, o diabo ele sabe que através da pregação de Cristo você vai receber fé. E tudo que ele não quer é que você tenha fé. Porque ter fé é você crer nas coisas que Deus já estabeleceu para você. Sabe, quem sabe que vai ter vitória não tem problema com o diabo. Sabe, quem sabe que Deus pode curar não tem problema quando o diabo oprime. Mas o problema é que as pessoas têm sido confundidas, porque não têm escutado a pregação da fé, não têm escutado a Cristo, têm escutado outras doutrinas ou não têm escutado nada, têm escutado outras vozes. Por isso é muito importante que, para que nós não sejamos confundidos, sabe, no dia mau, você não seja confundido. O diabo não coloque mentiras na sua mente, mas que pela pregação da fé em Jesus Cristo, você possa crer corretamente. Sabe, quem crê corretamente, quem ouve a pregação da fé, ele não é abalado pelas coisas. Sabe, o diabo, ele vai tentar te confundir. Eu costumo falar, às vezes, quando nós desafiamos irmãos em alguma área, eu não gosto de falar, mas às vezes eu preciso, porque aí o irmão já fica até com medo, mas eu falo, olha, você provavelmente vai ser testado e checado nessa área. Quando o irmão, por exemplo, aceita um apelo, de vir e se tornar, e fazer um desafio financeiro, por exemplo. Fala, não, eu aceito contribuir e ser usado por Deus na área financeira para manter a obra do Senhor. Amém, irmão?
Mas cuidado, porque o diabo vai te testar nisso. E é interessante, porque o diabo ele muda as circunstâncias imediatamente, justamente para dizer à pessoa ao contrário. Então aí começa a perder um negócio, deu algo errado, aconteceu um problema, que ele fala, está vendo, eu não devia ter feito isso. Eu não devia ter feito esse compromisso. Mas é o diabo tentando confundir. É o diabo tentando roubar aquela semente que você acabou de lançar. A Bíblia fala na parábola da semeadura, né, que as aves elas vêm, roubam as sementes na beira do caminho. Por isso que nós temos que estar cheios de fé, cheios da pregação de Cristo, para não permitir que o diabo nos confunda. Sabe algo que é comum? O diabo confundir as pessoas nos momentos mais difíceis. Lembro de um pastor, amigo nosso lá no Brasil, que começou a ser cometido de uma doença lá em São Paulo, e ninguém estava achando a solução daquilo que estava acontecendo com ele. E aí, o que o diabo faz? Começa a confundir, fala, não, você está com alguma coisa errada na sua vida. Você está com algum problema, você precisa confessar o pecado, mas você tem que fazer. Isso é confusão, irmãos. Mas quem está cheio da pregação de Cristo, sabe, quem recebeu a palavra da fé, esse não é confundido. O diabo pode falar o que quiser. Sabe, ele vai falar, eu conheço, bem sei em quem tenho crido. Sabe, eu conheço meu Deus. Sabe, o diabo pode falar o que quiser, ele não vai me confundir. Sabe, mas essa fé, irmãos, ela é adquirida através da pregação de Cristo. Sabe, nós precisamos valorizar isso. Sabe, eu às vezes brigo com os irmãos, né? Nós fazemos o nosso almoço aqui, uma vez por mês, e eu falo para os irmãos, olha, eu não quero ninguém andando lá naquela cozinha. Sabe, porque eu sei o quão importante é a pregação. Sabe, infelizmente alguns irmãos não valorizam isso. Sabe, tem lugares que você vai e parece que lá no fundo da igreja é uma feira. Está todo mundo falando e ninguém está aí, a pessoa está pregando lá. Não tem valorizado de forma adequada a palavra de Deus. Sabe, mas a palavra de Deus, ela é poder. Sabe, nós precisamos crer que a palavra de Deus é poderosa para transformar as nossas vidas. Sabe, existe um poder envolvido na palavra de Deus, mas se você não entender isso, você corre o risco simplesmente de ter um enfoque natural das coisas. E aí a pregação passa a ser apenas uma explanação, ou como dizem em alguns lugares, o pregador ele passa a ser um pré-letor. E vem simplesmente dar uma palestra aqui para você, uma palestra motivacional, uma palestra de como você melhorar a sua vida, e você começa a ver a palavra de Deus da forma natural. Sabe, esse não é o enfoque das coisas. E você começa a achar que é só uma aula, interessante que... E aí quando você vê uma passagem, o pastor manda abrir lá em Romanos, não, essa passagem eu já conheço, porque para você é uma aula. Não, eu já aprendi sobre essa passagem. Não, nós não podemos ter esse enfoque. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz, é poderosa para mudar as nossas vidas. Amém? Mas eu queria dar mais alguns motivos aqui, porque que nós devemos valorizar a pregação. O apóstolo Paulo em 1 Coríntios 1, 21 fala assim, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, mas aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Não é pela loucura do pregador, irmão, pela loucura da pregação. Amém? Sabe, tem pessoas que, principalmente quem não vem, né? Tem gente aqui que já é crente há muito tempo. Mas às vezes eu converso com pessoas que não conhecem a palavra e eles querem entender a Deus. Dentro da sua lógica humana, dentro da sua pequena cabecinha, eles querem colocar Deus lá dentro e querem entender a Deus. Mas veja, isso não é sabedoria humana. A palavra de Deus fala que as coisas espirituais, quem é natural não vai conseguir discernir, não vai entender. As coisas espirituais são loucura para o homem natural.
Sabe, não adianta você querer conversar com alguém que não nasceu de novo, que não recebeu o Espírito de Deus, porque ela vai achar tudo que você está falando é loucura. Mas é interessante que é através da pregação que nós somos salvos. Ah, tá bom, pastor, mas eu sou salvo. Sabe, às vezes a gente tem um conceito errado de salvar. Eu não quero parecer chato, hoje eu estou indo muito para o original, né? A palavra salvação, no original, no grego, significa sozo. E, na verdade, no português, eles traduziram apenas com uma palavra, que é salvação. E às vezes você pode ter aprendido que salvação é sinônimo de vida eterna. Ah, não, eu fui salvo, quer dizer, ou seja, né? O que as pessoas pensam que é ser salvo? Quando eu morrer, eu vou para o céu. Muita gente pensa que salvação é isso. Mas a palavra sozo quer dizer muito mais do que isso, irmãos. E é preciso você entender. Porque senão você corre o risco de pegar a sua salvação e só usar ela lá no final. Mas salvação significa você ser curado, você ser guardado, você ser protegido, você ser cuidado por Deus. Sabe, essa palavra salvação, ela tem uns 7 significados. Você tem que usar todos eles. Você não vai usar apenas no final da sua vida. Não quer dizer vida eterna, mas quer dizer aquilo que você vive hoje. Então a Bíblia fala que é através da pregação que nós somos salvos. Sabe, através da pregação você está sendo curado. Sabe, não estou falando apenas de cura física, mas de cura da sua alma que está doente, cura das suas emoções, cura dos seus problemas, cura dos seus relacionamentos. A Bíblia fala que não é através da sabedoria humana, mas é através da pregação que nós somos curados. Sabe quantas pessoas têm trocado a pregação do Evangelho por uma psicologia que foi inventada por homens? Quantos pregadores têm usado esse lugar aqui para, ao invés de falar da pregação de Cristo, usado uma psicologia? Não é a sabedoria humana que vai te curar, é a pregação de Cristo. Sabe, é quando você saber que os seus pecados foram pagos, que você agora é filho de Deus, que você é favorecido, que o Pai tem prazer em você, que você vai mudar a sua vida. Isso é a salvação, irmãos. Sabe, isso é a salvação. Então, quando nós damos valor à pregação, o Senhor está trabalhando na nossa vida. Nós estamos sendo salvos, nós estamos recebendo fé para poder passar pelas tribulações, nós estamos recebendo fé para poder receber as coisas de Deus, nós estamos recebendo fé para que nós possamos ser transformados. Mas é a pregação de Cristo, é a palavra de Deus, é a loucura da pregação, não é a sabedoria humana. Sabe, não tente racionalizar, não tente levar para o lado da psicologia, que isso não tem explicação diante dos homens. Sabe, nós temos que valorizar isso. Nós precisamos ser salvos todos os dias. E eu não estou falando agora com relação para onde você vai quando você... Eu não estou falando de ir para o céu, eu estou falando de você ser salvo hoje, de você ser guardado hoje, de você ser cuidado e curado hoje. Isso que implica a salvação. Sabe quantos crentes estão perdendo tudo isso, porque acham que salvação é só mesmo na hora de ir para o céu. Eu achava assim, irmãos. Eu pensava assim quando criança. Falei, não, salvação, eu tenho Deus comigo, entreguei minha vida para Jesus, mas aqui na terra é cada um por si e Deus por todo. Depois que morrer é outra história. Eu achava que Deus não se aplicava para as coisas do dia a dia. Achava que o negócio com Deus era um negócio assim, pós-mortem, meio, lá no Brasil fala pax, né? Que você faz o plano para quando morrer, né? Eu achava que era um negócio só para depois. Mas deixa eu falar, Deus, Ele não quer esperar você morrer, Ele quer se relacionar com você desde agora. É uma das coisas mais impressionantes que eu vejo na Bíblia. Que Deus, Ele cria toda a terra, cria todas as coisas e cria o homem. E a Bíblia fala que após criar o homem todos os dias, Deus ia lá se relacionar com o homem. Mas você sabe, o homem ele pecou. E Deus que é santo, a sua presença não pode estar diante do pecado. E essa relação foi interrompida momentaneamente.
e Deus não podia mais falar com o homem, mas é interessante que logo Deus providenciou uma forma para se relacionar com o homem, através do sacerdote, através dos sacrifícios. E logo que o povo de Deus foi libertado e foi para o deserto, Deus mandou construir o tabernáculo, porque Deus sempre quis habitar no nosso meio. Sabe, interessante, porque o nosso Deus é um Deus que nos ama. Toda religião são as pessoas servindo a uma espécie de ditador. Todo Deus de outras religiões parece que é algo meio impessoal, as pessoas meio reverenciando um Deus pagão, mas o nosso Deus, a Bíblia fala que Ele nos escolheu. Ele nos amou primeiro. É Ele que te procurou. É Ele quem foi atrás. Sabe, é Ele que buscou você. A vontade de Deus sempre foi andar no nosso meio. Ele deu um jeito, Ele não podia se encontrar conosco por causa da sua santidade, mas Ele deu um jeitinho de ir lá habitar no meio do povo. Mas veio um dia em que Jesus Cristo, o Deus encarnado, se fez homem e nos reconciliou com esse Deus. Sabe, hoje não há mais barreiras. Hoje Deus habita em nós. Aquilo que Deus sempre quis fazer, desde Adão, se cumpre hoje em nossos dias, através de Jesus Cristo. Deus habita dentro de nós, através do Espírito Santo. Sabe, mas ainda existe pecado nesse mundo. Mas a Bíblia fala que haverá o dia em que tudo isso vai passar, céus e terra passarão. Haverão novos céus e novas terras, nós vamos viver juntamente com Deus. Deus vai ser manifesto. Isaías fala que desde o menor até o maior, todos conhecerão a Deus. Sabe, nós estamos falando de um Deus maravilhoso, mas esse Deus quer que você tenha essa experiência hoje. Sabe por que Deus ainda não cumpriu isso? Porque ainda existe uma multidão de pessoas para serem salvas. Mas como fazer para alcançá-las? Então, como Deus não pode estar aqui, Ele pega uma porção dele, coloca em você e fala: agora você vai lá mostrar para aquelas pessoas como é que é. Ele coloca o Espírito Santo e fala: agora do céu desceu o poder sobre você, para que você possa testemunhar em Samaria, na Judéia e em todos os confins da terra. Você entendeu? Sabe, o trabalho conosco, nós já somos salvos. Nós agora precisamos manifestar para aqueles que ainda não são a presença de Deus. Nós como igreja somos o corpo de Cristo. Nós devemos manifestar a Cristo para o mundo, para aqueles que estão perdidos, para que eles possam experimentar a salvação. Mas que salvação que é essa? É ir para o céu quando morrer? Não, a salvação é um estilo de vida que nós vivemos agora. Mas isso nós recebemos como, irmãos? Pela loucura da pregação. Isso é loucura para as pessoas. Francamente, irmãos, isso é loucura. Tenta falar isso para uma pessoa natural, ela não vai entender, ela vai achar que você está maluco. Agora Gálatas 3:2 diz assim: se quisera saber isso de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ah, meu Deus, quantas pessoas eu conheço que falam assim: eu não sou digno de receber o Espírito Santo. Eu não sou digno porque eu ainda tenho tantos defeitos, eu ainda tenho tantos problemas. Mas isso, o apóstolo Paulo está perguntando: vem cá, é pelas obras da lei? É por aquilo que você faz, por aquilo que você está praticando? É pela sua maneira de agir? Ou é pela pregação da fé que você vai receber o Espírito Santo? Sabe, é através da pregação que nós somos cheios do Espírito de Deus. Sabe, nós precisamos todos os dias nos encher do Espírito. Ah, pastor, quer dizer então que o Espírito ele sai da gente, o Espírito ele nos deixa? Não, não é isso, irmãos. Você sabe que certa vez Jesus Cristo chamou os seus discípulos e falou assim: eu vou lavar o pé de vocês. E aí Pedro falou assim: não, Senhor, que isso? Nós é que temos que lavar o seu pé. Nós não somos dignos de você lavar o pé. E aí Jesus Cristo respondeu para Pedro:
olha, quem eu não lavar o pé não tem parte comigo. E aí Pedro falou assim, não, então me lava inteiro. Aquele jeitão dele, né? Jesus, não, só os pés. Então, o que fala disso? Sabe, os nossos pés é a nossa parte que tem contato com o mundo. E apesar de nós sermos salvos, de nós vivermos uma vida salva, nós ainda temos contato com o mundo. Nós ainda somos influenciados e contaminados pelas coisas. Sabe, existem coisas que nos deixam chateados, existem coisas que embotam a nossa fé, coisas que nos atrapalham às vezes na comunhão. E o nosso caminhar, você sabe, naquela época não existia asfalto, e também nem sapato fechado, nem botas, eles usavam sandálias, e era um caminho empoeirado, e eles iam andando, e o pé deles iam sendo cheios daquela poeira. Então Jesus Cristo falou, olha, é importante que você seja limpo, e a Bíblia fala que vós já estáis limpos pela palavra de Deus. Então a palavra, ela nos limpa, sabe? Então não é que o Espírito Santo, ele sai de você, mas é que se você não estiver o tempo inteiro se limpando, você vai perdendo a sensibilidade, as coisas do mundo vão embotando e você se torna insensível espiritualmente. Por isso que a pregação da fé é importante para avivar o nosso espírito, porque é quando a palavra de Deus entra no nosso coração e nos limpa das coisas que o mundo tem impregnado na nossa vida. Mas é através da pregação, irmãos. Através da pregação, o Espírito é liberado em nossas vidas. Mas também em Gálatas 3, no verso 5, diz assim, aquele que lhes dá o seu Espírito, opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra. Sabe, a palavra de Deus tem o poder de liberar milagres. A palavra de Deus tem o poder de liberar coisas espirituais. Daí a importância de nós participarmos da palavra de Deus. Sabe, a pregação que libera os milagres nas nossas vidas. Sabe, nós não podemos abrir mão do poder da palavra de Deus, do poder nosso como igreja. Sabe, não podemos ver o culto de domingo de manhã apenas como um ritual, um cumprimento de um compromisso que você tem com a sua comunidade. Não, nós estamos aqui para nos alimentar do alimento celestial. Amém, irmãos? Sabe, a palavra de Deus, ela é poderosa para te salvar, para encher você do Espírito do Senhor e para liberar milagres na sua vida. Amém, irmãos? Coloque-se de pé. Vamos orar ao Senhor.